Beleza, queridos? Tenho aí a Andréia Amara. Um grande abraço, Andréia. Que Deus abençoe sua vida. Bom, queridos, o programa Família na Verdade, eu estava fazendo ele lá da Web TV Floresta News, né? Mas em virtude de o pastor ser candidato a vereador, ele vai usar aí aquele espaço lá que ele tem para poder fazer a campanha dele. E então, durante esse período aí das eleições, então eu vou fazer o programa aqui da minha casa, vou estar aqui com você todas as segundas-feiras, às 20 horas, falando da palavra de Deus, tá bom? Então eu conto aí com a sua audiência, com a sua participação aqui no programa Família na Verdade, tá? Quero aproveitar aí a oportunidade, agradecer aí as pessoas que têm me apoiado, minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha filha, né? As pessoas que têm estado do meu lado, me ajudando durante a minha vida, durante a minha trajetória. Muitas pessoas boas eu tive no meu caminho, né? Pastor Edinho, da Igreja Nova Batista, aqui de Cascavel. Irmã Fátima, pastora Fátima, lá de Palotina. Ela também foi aqui de Cascavel, foi uma das pessoas assim dentro da igreja que mais me ajudou quando eu cheguei para o Evangelho, em 1999. O Rodolfo, né, o filho dela, um grande amigo, né, que eu fiz. São pessoas que sempre estiveram do meu lado, sempre me ajudaram. Minha tia Vera, que é uma pessoa muito importante na nossa família, que nos ajudou muito, né, ajudou muito. A minha mãe hoje está viva por causa da tia Vera, que salvou a vida dela quando ela sofreu o acidente. Eu tinha 8 para 9 anos de idade e a minha tia, né, foi quem socorreu a minha mãe, ajudou a minha mãe, internou a minha mãe, enfim. Então, graças a Deus, não só ela, todas as minhas tias sempre nos ajudaram, a nossa família, né? Uma família como outra qualquer, que tem seus problemas, mas é uma família unida. Quando alguém está sofrendo, a gente se junta, a gente se une, a gente se ajuda. Né? E eu agradeço a Deus por isso. Né? Toda a minha formação, a pessoa que eu sou hoje, é resultado da minha família, daquilo que eu recebi de bom. Né? Então, eu quero agradecer aqui a todos vocês que têm estado ao meu lado, me ajudando, me apoiando, me abençoando, né? Sendo bênção na minha vida. Né? Quero agradecer também ao pastor Leandro, da Igreja Quero Viver, que abriu as portas para mim, né? que me deu a oportunidade, né? de desenvolver o meu trabalho, o meu ministério na palavra. Então, sou grato a Deus pela vida dele, sua esposa, pela Igreja Quero Viver aqui em Cascavel. Igreja Quadrangular também, segunda igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu me batizei. Né? Fiz muitos amigos lá até hoje, né? Pessoas que eu amo. Né? Minha mãe congrega lá até hoje. Então, sou muito grato a Deus por tudo. Eu acho que um homem, ele não se torna o que se torna só porque ele é bom. Ele se torna porque ele se cercou de pessoas boas e pegou o melhor delas. Né? Eu acho que é isso que a gente tem que tentar fazer. Né? A vida é dura, a vida é difícil para todos nós. Né? A nossa vida não é fácil. Mas eu creio que tudo é possível àquele que crê. Né? Aquele que crê, aquele que espera no Senhor, aquele que quer viver para Deus. Né? Tudo é possível àquele que crê. Então, queridos, eu quero de antemão ler aqui com vocês um texto da palavra. Né? O programa vai ser rápido, eu vou ser rápido, tá? Vamos meditar um pouco aqui na palavra de Deus, que está em 2 Timóteo, no capítulo 3. Você pode acompanhar. Eu sei que está um pouco escuro aqui,
Mas eu não consegui colocar luz aqui no negócio. Deixa eu ver aqui. Eu não consegui colocar luz aqui. Deixa eu ver aqui. 8 minutos. Deve ter alguma maneira de... Depois eu vou tentar da outra vez colocar, para ficar mais claro o meu rosto, né? Está escuro esse lado aqui. Então vamos lá, pessoal. Quero ler com vocês aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia delas. Destes, afasta-te. Eu só vou ler até aqui. Tá? Então, queridos, esse texto ele relata, né, o apóstolo Paulo ele relatou nesse texto uma inspiração aqui que ele teve do Espírito de Deus para falar o que aconteceria nos últimos dias, né, nos últimos tempos. Ninguém pode dizer quando tudo vai se consumar, mas nós vivemos o tempo do fim. Né? Eu não sei quanto isso vai durar, porque a Bíblia diz que um dia para Deus, 1000 anos é como um dia. Né? Deus não está preso ao nosso tempo. Deus ele está na eternidade. Né? Então, eu não sei quando chegará o fim de todas as coisas, em que tudo será consumado. Porém, pelos fatos que nós estamos vendo nos últimos tempos, nos últimos dias, é bem possível que nós estamos perto do tempo do fim. Tá? É bem possível, né? Pelos sinais. Né? Um dos sinais é que o povo de Israel ele foi disperso pelo mundo, as 12 tribos foram dispersas, e que esse povo voltaria para Jerusalém, para Israel. Né? E após o Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, perseguiu os judeus, né, tanto Hitler como os comunistas, né, perseguiram os judeus, eles voltaram, né, teve a criação do Estado de Israel, né, Israel voltou a ser nação e o povo começou a voltar para Israel, né, para a sua terra, né, para o seu povo, para o seu lugar de nascimento, para a sua pátria mãe. Né? E de lá para cá, muitos sinais têm se cumprido. Né? Fome, terremotos, guerras. Né? E o texto que eu li aqui, Paulo, ele começa relatando isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
Porque haverá homens amantes de si mesmos. E hoje é o que nós temos visto no nosso mundo, né? O homem, ele perdeu a sua identidade de filho de Deus e ele se afundou, ele se lançou, ele se jogou, né, numa vida de, vamos dizer assim, de imoralidade, ele se jogou numa vida de promiscuidade, ele se jogou numa vida onde o prazer está acima de tudo, né, acima da sua fidelidade, né, no casamento, acima da sua dignidade. Ele foi se perdendo. Então o texto diz, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens que só buscam o seu interesse, o seu prazer. O prazer, querido, foi Deus que criou. Deus quer que nós tenhamos prazer. Deus nos criou com esta vontade de sentir prazer. Deus colocou essa capacidade de sentir prazer dentro de nós. Então não é errado sentir prazer, não é errado sentir prazer a comer uma comida, não é errado sentir prazer a comprar uma coisa que você gosta, não é errado sentir prazer a fazer sexo com sua esposa, não é errado. O prazer é de Deus, é uma coisa de Deus. Mas como tudo aquilo que Deus criou, o inimigo ele tenta corromper, e os homens, por não quererem a presença de Deus na vida deles, eles se lançam e buscam muitos prazeres. E vivem em função de satisfazer o seu prazer. Então o texto está dizendo aqui, porque haverá homens amantes de si mesmo, ou seja, a pessoa ama mais ela do que qualquer outra coisa. Entende? Ela vive em função de satisfazer sempre o seu desejo, o seu prazer. Como eu disse, não é errado ter desejo e ter prazer, mas tudo tem um parâmetro a ser seguido. Tudo tem uma ordem a ser seguida. Quando o prazer nos domina, quando o desejo nos domina, esse desejo já não é mais bênção na nossa vida. Ele passa a ser um problema. Ele passa a ser uma doença. Ele passa a ser uma escravidão. Quando a pessoa é dominada pelo seu desejo. Não sei se você lembra quando Deus fala com Caim, porque Caim matou o seu irmão. Antes de Caim matar o seu irmão, Deus fala para ele, por que descaiu o teu semblante? Se você desejar o bem, você vai ter o bem. Agora, se você desejar o mal jaz à tua porta. Entende? Então, quando nós deixamos que o desejo nos domine, quando o desejo domina você, você é dominado pelo seu desejo, você é dominado, né, pelo seu apetite desordenado, você se torna um amante de si mesmo. E quando nós nos tornamos amantes de nós mesmos, nós incorremos para erro e vamos ferir a santidade de Deus. Vamos ferir as pessoas. Tenho 2 pessoas aí, um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, pessoas egoístas, pessoas que só pensam nela, pessoa que não divide nada com ninguém. Você conhece gente assim? A pessoa tem 30 pares de sapato e ela não tem a disposição de pegar ali daqueles 30, uns 10 ou um
e dá para alguém. Ela não consegue compartilhar aquilo que ela tem. Ela não consegue ser generosa com as pessoas que estão à sua volta, né? Então, uma pessoa avarenta, egoísta, né? Presunçosos, né? Soberbos, né? Orgulhosos, pessoas orgulhosas, pessoas presunçosas, orgulhosas, né? Pessoas que não abaixam a cabeça para nada, né? Pessoas que não se humilham, que não voltam atrás, que não se arrependem, cheias de si, né? Pessoas blasfemas, né? Que blasfemam contra o nome de Deus, né? Nós vimos aí esse ano no carnaval, né? Aquela escola de samba lá que fizeram um enredo lá com um Satanás pisando em Jesus, batendo em Jesus, né? Então você vê ali o escárnio, né, dessas pessoas, né, blasfemando, né, contra o Senhor, né? Pessoas desobedientes a pais e mães, né? Isso é muito comum. Nós vemos nos dias de hoje filhos, né, que são desobedientes aos pais. Geralmente os filhos eles acabam se tornando aquilo que os pais produziram, tá? A maior responsabilidade por um filho delinquente é dos pais, tá? Existem as exceções que os pais foram bons, fizeram o serviço, o dever de casa e o filho cresceu e decidiu fazer errado? Existe, mas isso é exceção, né? Mas o que acontece? Você vê filhos hoje que não respeitam os pais, que não dão a honra devida aos pais, né? A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Quando um pai fala: ó filho, não faça isso, considere o conselho. Ó, não ande com tal fulano, considere o conselho, considere. Isso vai ser bom para você, isso vai te proteger. Isso é proteção. Quando você obedece os seus pais, você está se colocando numa posição de protegido pelo Senhor. Mas quando você se rebela, quando você é desobediente aos seus pais e mãe, você está atraindo para você o mal. Você está atraindo para você a destruição. Um filho que não ouve um conselho de um pai é como se ele perdesse a visão. Você tem olho, você enxerga, mas você perdeu a sua visão. Você não consegue mais enxergar as coisas como elas são. Você não consegue mais ver as coisas como elas são. Você sempre vai tomar a decisão errada. Entende? Porque você não considerou um conselho das pessoas que mais te amam nessa vida. Entende? Então, às vezes o pai já passou por aquele caminho que você está passando, já sentiu aquilo que você está sentindo, então ele percebeu: ó, quando eu fiz isso eu errei. Aí vem te dar um conselho e você não ouve. Vai arrumar problema. Então, hoje em dia, isso, né, é muito comum nós encontrarmos filhos desobedientes aos pais, né? Ingratos, né? Profanos, pessoas profanando o nome de Deus, né? Temos casos aí dentro das próprias igrejas, né? Homens que se dizem sacerdotes, pregadores, né? Se prostituindo dentro das igrejas, abusando sexualmente, emocionalmente de mulheres que estão às vezes numa situação de vulnerabilidade, que estão sensíveis, e os caras vão lá e se aproveitam daquele momento de fragilidade daquela mulher. E o cara se aproveita, né? Então são pessoas profanas, né? Pessoas profanas.
né, que não tem realmente o temor do Senhor. Pessoas ingratas que não agradecem por nada, que são ingratas àqueles que ajudaram elas, que foram fiéis e leais a ela, né, que não têm gratidão, que não expressam gratidão. Então nós temos que ter esse coração, esse espírito, né, vamos dizer assim, grato, né? Esse coração grato, agradecido, né? Aquelas pessoas que nos ajudaram, né? Que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar. Sem afeto natural, então, ou seja, as pessoas não têm mais afeto. Né? Você entra no YouTube, você vê briga de trânsito, as pessoas saem no soco, um soca a cara do outro, se arrebentam, né? As pessoas aí na noite, nas baladas, saem na pancada, brigam, um machuca o outro, e aquela violência, aquela confusão, não tem afeto, né? Não tem carinho, não tem afeto natural. Né? As pessoas prejudicam as outras, fazem o mal, enganam em negócios, né? Então, não considerando que às vezes aquela pessoa precisa daquele dinheiro, rouba, né? Assalta, engana numa negociação, toma vantagem, né? Trapaceia. Então a pessoa perdeu o afeto natural. Né? É filho matando pai, pai matando filho, e parente matando parente, e vizinho matando vizinho, né? Enfim, as pessoas não têm, perderam o afeto natural, né? Perderam o afeto natural. E isso é muito triste, né? E Paulo falou isso aqui, mais ou menos ali, deixa eu ver aqui a data, entre 66 e 67 depois de Cristo, né? Paulo falou esse negócio aqui, sobre os últimos dias, como as coisas estariam nos últimos dias. Né? E hoje nós temos visto o capítulo 3 de 2 Timóteo. Né? Paulo falou disso e hoje nós estamos vendo isso acontecer. Aqui, ó, pessoas irreconciliáveis, né? Pessoas que não se reconciliam, pessoas que guardam mágoa até morrer, né? Morre doente, mas a pessoa não se humilha, não perdoa, não libera perdão. Né? Caluniadores, incontinentes, né? Pessoas que caluniam, né? Pessoas cruéis, né? Pessoas más, pessoas com crueldade. Né? É tanta violência no nosso país, né? Estupro, abuso sexual. Aqui na minha cidade, nos últimos dias, vários casos de abuso infantil, de crianças sendo abusadas sexualmente. Né? É uma coisa assim nojenta, né? Fazer isso com uma criança. E é o que nós estamos vendo hoje, isso acontecer. Cruéis, pessoas, homens cruéis, sem amor para com os bons. Então, isso é muito comum. Às vezes você vê uma pessoa boa sendo maltratada por uma outra pessoa. Né? A pessoa maltrata, trata mal, né? Enfim, engana, ofende, machuca, né? Assassina. Né? Enfim, isso está escrito, né? Que isso aconteceria nos últimos dias. Pessoas traidores, né? Nós tivemos o último caso de traição aí, foi do que mais assim assustou todo mundo, foi o caso do juiz Moro, né? Eu até conversando com a minha esposa hoje, você vê, né? Quem que fez a gente acreditar que o Moro era um herói nacional? Quem? A mídia. Foi a mídia que levantou o nome dele e tal, né? E eu nunca gostei desse negócio de você ficar idolatrando um nome, uma pessoa. Nunca gostei disso. Né? Tem pessoas que merecem ser honradas, sim, isso é verdade. Mas quando começa demais, né? Sabendo que a mídia toda está na mão do inimigo, a mídia não ia falar bem de alguém do nosso lado, entendeu? Então, você vê o juiz Moro, todo mundo, né, admirando esse homem aí e tal, botando adesivo no carro, somos todos Sérgio Moro, não sei o que, eu nunca gostei disso, né? Tanto que
quando ele entrou no governo e ele tentou levar para o governo uma comunista lá, eu fiz um vídeo, tá no meu canal, tá? Se você procurar aí você vai achar. Juiz Moro, Ilona Sabó, Jorge Soros, alguma coisa assim. Procurem no meu canal, você vai achar um vídeo, só tem um vídeo que eu fiz sobre esse vídeo, eu publiquei no meu canal, falando sobre ele. Eu fiz esse vídeo há mais de um ano atrás, né, e eu falei que ele era um faca nas costas, né, enfim, né, porque eu percebi pela linguagem que ele usava, falando, linguagem socialista, né. Então, eu via em todo mundo, né, nossa, o Moro era um deus, né. E aí ele traiu o presidente, a confiança do presidente, né? Vendeu a sua alma, né, para o inimigo. Então você vê, né, é o que está escrito aqui, né, os traidores, quantos, né, traíram, né, o presidente aí na política. Você vê quantos políticos, né, traem o povo, enganam o povo. Né, na frente eles falam bonitinho e tal, atrás eles fazem negociatas, fazem esquemas, né, para tomar vantagem, se enriquecem, né, roubando o dinheiro do povo. Né? Então é muito triste. Né? Esses são os traidores, né? Obstinados, né? Traidores também, né? Casal, né? O marido trai a mulher trai o marido, e sem assim, temor nenhum, sem dor nenhuma, traem, não estão nem aí, dão risada, né? E fazem piada ainda, e fazem chacota, né? Da traição. Né, trai a família, trai os filhos, porque quando adultera, trai todo mundo, né, trai os parentes, trai todo mundo. Né. Então, assim, isso estava descrito que isso aconteceria. Né, traidores, obstinados, né, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desse a fase. Então, também a gente tem uma aparência de boa gente, ele só parece, mas ele tem outros interesses, ele tem outra motivação, né? Ele quer realmente tomar vantagem. Então isso também acontece. E o texto diz aqui, destes afasta-te, né? Afasta-te, né? Eles têm só aparência de piedade, mas eles negam a eficácia dela. Né? Na hora de praticar a bondade, a piedade, eles não praticam. Né? Então, o texto diz aqui, ó, destes afasta-te. Então, queridos, nós precisamos compreender que nunca foi tão urgente nós estarmos aos pés do Senhor, buscando a presença do Senhor. Nunca foi tão urgente isso. Nós precisamos buscar o nosso Deus, porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Né? Desligue um pouco a sua TV, comece a desenvolver uma disciplina de vida de oração, de leitura da palavra. Né? Fortaleça a sua fé, fortaleça o seu coração. Sabe? Busque entendimento, discernimento. Examine a Escritura, analise as profecias. Porque nós estamos perto do tempo do fim. Eu não sei, como eu disse, eu não sei quanto isso vai durar, mas a coisa está cada dia pior. Né? A presunção das pessoas, a falsidade, a mentira, principalmente desses que estão buscando o poder, que querem o poder, desses que querem, né, o poder político, né, principalmente. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas pessoas. Nós temos que ter muito... O Odair Passetti de Corbélia, eu acho que ele é dono da farmácia lá de Corbélia. Deus te abençoe, Odair. Eu acho que o senhor vai ser candidato, né? Espero que o senhor seja eleito e faça um bom trabalho para a população. Então, pessoal, nós não podemos negar a nossa fé. Se nós somos cristãos, nós temos que viver como Cristo. Nós temos que buscar o exemplo de Cristo.
né? Termos uma vida piedosa, sermos pessoas generosas, sermos perdoadoras, sendo pessoas justas, né? Sendo pessoas que batalham, que têm fome e sede de justiça. Nós temos que ter um coração voltado àquilo que Deus diz na Bíblia, nas Escrituras. Nós temos que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é um manual de vida, é um manual de conduta. Ela relata a história do povo de Deus desde o começo. E depois as profecias falando sobre o tempo do fim. A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos. Há 2000 anos atrás, o Novo Testamento, né? E a primeira aliança, né? Que é o Antigo Testamento, foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Tem escritos de 4000 anos atrás. Entende, gente? Até mais de 4000 anos. Então, são relatos, histórias de vidas de pessoas, e ali Deus mostrando o que era certo, o que era errado, o que devia ser feito, o que não devia ser feito. Então, nós temos que buscar o conselho de Deus, para que a gente não seja como esse tipo de gente aqui. Né? Presunçosos, orgulhosos, avarentos, amantes de si mesmo, né? Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, sem afeto natural, caluniador, cruel, né? Para que nós sejamos realmente pessoas equilibradas, que tenham o caráter de Cristo na sua vida. Né? Esse tem que ser o foco da nossa existência. Tá bom, queridos? Então, fica aí com essa palavra. Eu vou ver se eu consigo colocar um louvor aqui para a gente terminar, que o computador travou na hora que a gente começou. Tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma canção para a gente terminar. E eu peço aí que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Sei que está totalmente diferente aí, mas a gente se acostuma. Eu assim espero futuramente ter uma condição melhor, ter um equipamento melhor para eu poder fazer uma edição legal, tal. Eu não sei mexer nessas coisas, estou aprendendo, mas eu gravo aqui do meu celular, tem meu notebook aqui para colocar uma música e mais nada. Mas eu queria poder fazer uma edição, botar um fundo legal e tal. Mas o meu trabalho é bem amador mesmo. Mas eu creio que as palavras que eu digo aqui, elas são importantes para a nossa vida. Tá? Você pode aprender com isso que eu estou falando aqui. Tenho certeza disso. Isso pode servir de alguma maneira para você. Tá bom? Não é o meu objetivo ganhar inscritos falando de tragédia, não é fazendo sensacionalismo. O meu objetivo é falar da palavra de Deus, é falar no outro canal que eu tenho lá no YouTube, o canal Família na Verdade, o canal Fábio Rodrigues Pardinho, que eu falo de política, e no canal Família na Verdade, que eu falo de Bíblia, de Deus e família. Tá? E às vezes eu vou ter que falar de política e de Deus. Porque Deus não está separado da política. A Bíblia é um livro histórico que fala de política, que fala dos erros dos reis, que falam dos juízes que vendiam sentença. E é o que nós temos visto hoje. Juízes do STF, ministros vendendo sentença, juízes aí espalhados por esse Brasil, nas comarcas, nos fóruns, vendendo sentença, negociando com o réu, porque botou 1 milhão no bolso, vai lá e absolve o culpado. Isso está tudo escrito na Bíblia, que é errado. O cara que, vou votar esse projeto aqui lá na política, vou apoiar você nesse projeto aqui, tá? E depois você me joga um na minha mão aí, entendeu? Então os caras compram o voto, recebem dinheiro para fazer aquilo que aquele que está votando quer, que fez o projeto quer, entendeu? Então, não é pela verdade, não é pelo bem comum, mas é para enriquecimento próprio, é para alimentar o seu próprio egoísmo. Então, infelizmente, a gente tem visto isso nos nossos dias. Nós temos visto isso nos nossos dias. E foi isso que Paulo falou aqui.
né, que estas coisas aconteceriam. Né, aconteceriam. E nós vemos a frequência que acontece. Né? Hoje, no governo federal, não tanto, né, não tivemos casos ainda de corrupção, mas se você vê outros governos, e no governo municipal aqui da minha cidade, né, alguns casos, né, estranhos, o governo do estado, alguns casos estranhos pelo Brasil, né, e você vê que a última coisa é deixar o povo ser livre. Né? Parece que eles querem a miséria, parece que eles querem a destruição, parece que eles querem o povo burro, miserável, comendo na mão deles. Né? E nós, como cristãos, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Fazer a nossa parte. Fazer o certo. Né? Nós temos que fazer o certo. Então já estamos com 38 minutos aqui de live. Deixa eu ver aqui. Vou ver se eu coloco uma canção aqui e encerro. Tomara que dê, né? Porque aquela hora travou, né? Oh, meu Deus do céu. Ai, me deu um soninho agora. Oh, meu Deus. Vou fazer uma oração com você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que vai assistir essa live. Eu venho sobre cada família, cada vida. Senhor, derrama a tua graça, o seu amor, a tua bondade sobre cada um de nós. Nós entendemos que estamos vivendo um tempo difícil, Senhor. Estamos vivendo um tempo complicado. Estamos vivendo tempos trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo, aqui nessa casa, a segundo Timóteo. Então, nós temos visto, Senhor, quão difíceis estão as coisas nesses últimos tempos. Quanta maldade nesse mundo, quanta mentira, quanta ira, quanta inveja, quanta engano. Quanta crueldade, Senhor. Então nós clamamos a tua justiça, clamamos, Senhor, que o Senhor olhe por nós, que o Senhor olhe por essa terra. Estenda as suas mãos sobre o teu povo, sobre nós. Pedimos a tua bondade, a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós. Nós esperamos em Ti, confiamos no teu amor. Confiamos que o Senhor é o nosso Deus, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, obrigado aí pela tua audiência, por você ter assistido aí a live. E compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com as pessoas que você ama. E até a próxima semana, se Deus quiser.